Oi, gente, estou aqui novamente. Mas agora nós vamos para a nossa aula de geografia, tá bom? Nessa aula de geografia, vocês estão não, né? Vocês vão ter que compreender, né? Nós vamos compreender a questão do território brasileiro. O que são os limites e o que são as divisas, tá bom? Vamos estar compreendendo o que é cada uma delas, certo? Então, vamos lá. Na página 11 do seu livro de geografia, tá bom? Temos aqui, território brasileiro, limites e divisas, página 11, certo? Vamos lá, vou iniciar a leitura. Acompanhem comigo, por favor, e peguem um marca-texto, tá? Porque o que for necessário estar grifando, por ser mais importante, você vai passar o seu marca-texto em cima, tá bom? Se não tem marca-texto, utiliza um lápis mesmo, passando embaixo onde eu vou estar falando, tá bom? Vamos lá. Observando o planisfério, você notará que há diversos países em cada continente. O que define, então, os limites entre eles? Observem aqui. No planisfério que nós vimos, nós sabemos que dentro desse planisfério aqui, a gente sabe que tem aqui os continentes e tudo mais, e dentro de cada um deles tem vários países, certo? Então, o que vai definir o espaço entre eles? Vamos lá. Assim como o Brasil tem limites que separam de outros países, ou seja, tem o limite brasileiro que vai separar o Brasil, que é o nosso país, de outros países. Porque se não existisse esse limite, tudo seria Brasil, imagina. Não teria como, né? Então existem esses limites para que defina o espaço, tá bom? Assim como o Brasil tem limites que separam de outros países, da mesma forma, unidades da federação e municípios têm limites ou divisas. Quem está cantarolando? Bora prestar atenção, por favor. Vamos lá, galera. Novamente. Assim como o Brasil tem limites que separam outros países, como eu falei para vocês, as unidades da federação e os municípios, que são o quê? Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba. Sabem os estados que nós vimos? Cada unidade da federação que nós vimos? Gente, nós já estudamos, gente. Tá mais na frente um pouquinho. Aqui, ó. Lembram? Sim. Vocês estão vendo que existe essa linha aqui, separando cada um deles? E dentro deles tem outras divisas que separam. Vamos supor, Gama, Guará, Sobradinho, Ceilândia, entre outros. Se a gente dá um zoom e observar um mapa somente do DF, vão ter essas linhas imaginárias dividindo cada um desses municípios, tá bom? Dessas cidades, tá? Então, galerinha, quando eu falo sobre os limites, vamos lá, eu saio do Gama e vou lá para Santa Maria, existe um muro. Por mais que a gente olhando no mapa, tem aquelas linhazinhas pretinhas definindo o espaço de cada um deles, não existe um muro, não tenho que pular um muro para chegar em Santa Maria, não. Imagina, peraí, gente, pula o muro, tá em Santa Maria, pula uma linha, tá em Santa Maria, não. São linhas imaginárias. Por quê? Essas linhas vão delimitar o espaço para a gente compreender onde fica cada um deles, o tamanho de cada um deles. E na maioria das vezes existem esses limites, essas divisas, com placas. Vai falar bem assim, limite de Santa Maria. Vamos supor, seja bem-vindo a Santa Maria Norte, Santa Maria Sul, que vai definir onde você está chegando. Quem viaja de carro aqui, pode imaginar o seguinte. Peraí.
viaja de carro aqui? Quem já viajou de carro aqui? Não. Até pra Caldas Novas. Direto. Viagem de carro. Sim. Você pode viajar até pra Pirinópolis, que é aqui do lado. Mas quando você faz essa viagem de carro, você pode perceber que vai estar assim, limite entre tal lugar e tal lugar. Porque daquela placa em diante já é outra cidade. E daquela placa para trás é outro local, tá? Divisa é a mesma coisa, divisa entre tal lugar e tal lugar. Não existe, como eu disse para vocês, muros, tá? Imagina só o Brasil todo murado, né? Imagina só o Gama todo murado, o Gama. Por isso que são as linhas imaginárias, que vão delimitar um espaço para que a gente compreenda o tamanho e tudo mais, tá bom? Vamos lá. As casas são separadas por muros ou cercas, que são os limites entre as propriedades. Em geral, os limites entre as moradias e a rua são os portões. Ou seja, se nós olharmos aqui para o lado assim da escola, qual é o limite da escola com esse beco do lado? A cerca. Qual é o limite da casa da vizinha com a escola? O muro. Qual é o limite da nossa escola com a rua? O portão. Então, esses limites são coisas que vão estar de fato separando um do outro. Existem os limites naturais, que podem ser rios, árvores, uma rocha, tá? Como também existem os limites culturais, que são cercas, muros, portões, que vão estar dividindo um espaço do outro. E muitas das vezes existem esses limites nas ruas residenciais, tá? A gente vê muitos desses limites, que a gente vê que uma loja separa da outra por causa de um muro, de uma parede. Essa escola separa desse beco aqui do lado por conta da cerca. Essa escola tem o limite com a rua por conta do portão. E assim por diante. Na sua casa, no seu prédio, você vai ter um limite com a rua ou com a casa vizinha por causa de um muro. Certo? Ou uma cerca, isso mesmo. Ou uma cerca, tá? Se essa cerca for viva, de plantas, ele vai mais ser um limite natural do que cultural, tá? Mas se foi algo colocado, planejado e tudo mais, aí sim já é algo que foi modificado pelo homem, tá bom? Continuando a leitura. As propriedades rurais geralmente têm cercas como limite do seu território. Grifem para mim essa linha. As propriedades rurais geralmente têm cerca como limite do seu território. Grifem essas duas linhas aqui, ó. As propriedades rurais geralmente têm cercas como limite no seu território. Essas duas, grifar. Isso. Grifaram aí? Assim, ó. Aí embaixo vai ter falando bem assim. Os limites que marcam a separação, atenção. Os limites que marcam a separação entre dois ou mais territórios podem ser representados por elementos naturais ou culturais. Grifem tudo. Toda essa parte que eu li. Por isso que, para grifar, você tem que estar prestando atenção no que eu estou lendo. Aí você vai saber direitinho o que tem que ser grifado. Grifem também esse próximo parágrafo. Tá bom? Vamos lá, gente, continuando. Bastante? Sim, meu amor, o que eu acabei de ler. Acompanha a leitura. É pra ficar tudo? Só essas 3 linhas. As placas e pontes são exemplos de limites culturais. Próxima página. Os limites naturais são representados por elementos como rios, montanhas e áreas florestais. No Brasil, usamos o termo divisa para nos referir à delimitação entre duas unidades da federação.
como os estados do Piauí e do Maranhão, por exemplo. Então, divisa, na maioria das vezes, utilizamos as divisas aqui no Brasil para quê? O que foi, Sofia? Oi, meu bem? Deixa eu ver. Não, você não vai falar de uma dessas tudo. Acompanhe a leitura. Eu não li isso aqui. Eu li, mas eu vou terminar. Isso, essas 3 linhas. Já tô na outra página. Vamos lá, gente. Aqui no Brasil, as divisas separam um estado do outro. Não são os limites. Limites são áreas residenciais, áreas pequenas, tá? As divisas aqui no Brasil separam um estado do outro, tá bom? Vamos lá. Observe no mapa dos limites territoriais do Brasil a distância entre os pontos extremos e os limites com outros países. Olha aqui, gente. O limite com outros países. Observem no mapa de vocês que todo o contorno do Brasil vai ter uma linhazinha preta mais escura. Estão vendo? Isso que vai delimitar o limite do Brasil com outros países, certo? Observem que entre cada estado aqui também tem uma linhazinha que é um pouco mais fina, que vai estar delimitando o limite estadual, que são dos estados, tá bom? Você conhece os municípios que fazem limite ou divisa com o seu município? Já observou se existe uma placa, um monumento histórico ou algum elemento natural que indique o limite do seu município? Todo mundo conhece Santa Maria? Sim. Todo mundo conhece o Lunabel, Novo Gama, por ali? Sim. Então, esses estados, né? Esses municípios, essas cidades, elas fazem divisa, né? Tem uma certa divisa, um limite com o Gama, tá bom? Temos o Gama, temos a Santa Maria, o Lunabel, o Novo Gama e assim por diante. Eles estão próximos fazendo uma divisa com o Gama. Um dos maiores exemplos de divisa é a Santa Maria, porque é de fato do lado do Gama, tá bom? E um elemento que separa um do outro é essa parte toda verde. Eu vou falar de um por um. Eu vou levar vocês ali fora daqui a pouco para vocês verem qual é a divisa. O que divide Gama de Santa Maria. Vocês vão dá para observar, tipo assim, nitidamente o que vai dividir o Gama da Santa Maria. É nítido, você consegue identificar o que divide, né, o Gama da Santa Maria. Aqui que a escola é alta, a gente está no último andar, a gente consegue ter uma visualização e daqui a gente enxerga Santa Maria, tá bom? Vocês nunca repararam, gente? Daqui nós enxergamos Santa Maria, tá bom? Então, beleza. A página 14 e 15 e 16 tem atividades relacionadas às divisas que eu estou falando, tá bom? Mas essa atividade eu vou deixar para casa. Ela é para a próxima semana, tá bom? Na próxima aula de geografia, certo? Porque ainda vamos ter uma outra atividade para ser realizada de outra matéria. Beleza, gente? Vamos para interpretação de texto em português, tá bom? Por isso que nós temos que agora finalizar a geografia, certo? E vamos iniciar o conteúdo de português, tá bom? Galerinha, um beijo e até a próxima aula. Comecem a reparar mais quando vocês forem andar de um lugar para o outro, para vocês compreenderem e identificarem a divisa, os limites, que sempre tem placa, tem algum limite natural, certo? Que vai estar dividindo um do outro, beleza? Beijão! Então, gente, estamos aqui na parte de cima da escola, estão vendo? Vamos lá! Se vocês observarem, lá na frente, estão vendo aquelas casinhas? Então, aquelas casinhas, aquelas construções lá na frente ali, ó, elas fazem parte... Deixa eu focar aqui. Pera aí, que tá focando. Elas fazem parte da Santa Maria. Lá na frente ali, ó, onde tem aquelas construções, elas fazem parte da Santa Maria, tá bom? Então, o que acontece? Naquele local
se vocês observarem, temos uma grande faixa, né, uma grande extensão territorial aqui, ó, um grande local, uma grande área verde, até chegarmos a Santa Maria. Se vocês observarem pelo outro lado, dá até para vocês conseguirem identificar que os carros estão se movimentando bem ali no cantinho da imagem, tem carros se movimentando. Aquela avenida ali, aquela BR, é quando você sai do setor sul, que vai pela prainha para subir, porque passa pelo Novo Gama, Lunabel e assim por diante, certo? É naquela rua bem ali, naquela BR bem ali. E aquele finalzinho ali que tem as construções é o final, como digamos assim, como se fosse o final da Santa Maria Sul, que começa, né, essas construções, tá bom? Mas Santa Maria Sul fica um pouco mais distante, mas fica para aquele lado bem dali. Então, observando essa grande extensão aqui, ó, nós conseguimos perceber que a divisa, né, entre o Gama e Santa Maria é um limite natural, tá? Porque quando você passa por aquela BR bem ali, aquela rua que passa pelo Presídio Feminino e assim por diante, você consegue observar nitidamente a quantidade de área verde que nós temos. Mesma coisa daqui de cima conseguimos enxergar. Enxergamos uma grande extensão de área verde, né? Para podermos chegar e visualizar também Santa Maria, tá bom, gente? Então agora eu tirei o zoom para vocês verem, ó, que lá no fundo tem Santa Maria e até chegar em Santa Maria tem uma grande área verde, né? Que se torna, né, a divisa entre Santa Maria e Gama, que é um limite natural, tá bom? É o que vai estar dividindo, né, onde é Santa Maria e onde é o Gama. Pode ser que futuramente essa extensão territorial, essa área verde diminua por conta da quantidade de construções que vem crescendo muito ao passar dos anos. Mas até então percebemos essa grande área verde. Beleza, gente?